dia a todos. Vamos dar início ao nosso seminário de pesquisa de hoje, intitulado Epidemiologia Psiquiátrica Contemporânea, Saberes e Interpelação Política. Nós temos a honra, a satisfação de receber o professor Tiago Pires Marques, da Universidade de Coimbra, de Portugal, que será apresentado pela coordenadora do nosso programa de saúde mental, a professora Mônica de Oliveira Nunes de Torrentê, a quem eu passo a coordenação da sessão. Obrigada, Eugênio. Bom, primeiro, também quero dar bom dia a todos vocês e dizer da minha satisfação hoje, de estar recebendo Tiago Pires Marques aqui entre nós. Eu o conheci, na verdade, há alguns anos, quando eu fiz o pós-doc lá em Paris, e Tiago, na época, também estava passando um tempo fazendo o pós-doc dele. E aí eu vou falar um pouco da trajetória, numa forma sintetizada, para vocês terem um pouco a ideia do percurso dessa trajetória que ele percorreu. Então, Tiago Marques, ele é licenciado em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, com mestrado em Sociologia Histórica na Universidade Nova de Lisboa, e o doutorado em História no Instituto Universitário Europeu. Ele trabalha na perspectiva de uma sociologia histórica das normas e das práticas, e, nessa perspectiva, ele elege o direito, a religião e a psiquiatria como seus principais campos de pesquisa. Entre 2008 e 2013, o seu projeto de pós-doutoramento, que foi onde nós nos encontramos, permitiu-lhe cruzar, então, essas três grandes questões, tomando como objeto a construção de saberes psiquiátricos e universos psicoterapêuticos na França e em Portugal. Desse projeto, que foi desenvolvido no CERMES-3, que é uma unidade do CNRS na Universidade de Paris-Descartes, resultaram várias publicações, das quais a gente pode destacar o volume que ele é o responsável, que é o que ele escreve sobre Michel de Certeau, um importante autor. Então, é Michel de Certeau e a Antropologia Histórica da Modernidade. E também o livro que ele é coordenador, Experiências à Deriva, Paixões Religiosas e Psiquiatria na Europa, nos séculos XVI e a XXI. Atualmente, ele é investigador no Centro de Estudos Sociais, que é o centro dirigido pelo professor Boaventura Santos, e prossegue a sua investigação sociohistórica sobre saúde mental, estendendo o campo de investigação sociohistórica, o campo de observação à atualidade, combinando metodologias tanto historiográficas quanto etnográficas. Então, do ponto de vista metodológico, tem uma interface aí bastante rica. A sua pesquisa incide prioritariamente nas formas científicas e leigas de objetivação e comunicação do sofrimento moral, epidemiologia e culturas psicoterapêuticas, e na construção de sistemas éticos e políticas sociais incapazes ou capazes de lhe dar resposta. No SES, quer dizer, no Centro de Estudos Sociais, Tiago integra o Núcleo de Estudos sobre Políticas Sociais, Trabalho e Desigualdades, que é chamado POSTRAD, e é co-coordenador do Observatório Policredos, que é sobre a diversidade religiosa. Então, é com prazer que hoje nós vamos escutá-lo num desses estudos que ele se centra mais na perspectiva da epidemiologia psiquiátrica. Antes dele vir para cá, no último congresso que nós tivemos a oportunidade de participar juntos em Lisboa, nós falávamos como teria sido interessante ter o professor Naumar, que infelizmente não está aqui, porque Tiago tem grande interesse de estudar também o percurso da epidemiologia psiquiátrica nessa perspectiva da etnopsiquiatria, nessas abordagens da epidemiologia social. Então, nesses seus interesses, eu acho que ele vai poder compartilhar um pouco do que ele já tem produzido conosco. Tá? Então, muito obrigada, Tiago, por ter aceitado, e vou passar a palavra para você. Muito obrigado, Mônica. Isso tem que ser assim. Okay. Bom dia a todas e a todos. Quero, antes de mais, agradecer o convite
que me foi dirigido pela minha querida amiga Mónica Nunes, pelo meu querido amigo Maurice Torrenté. Quero agradecer ao vosso Instituto e à Universidade Federal pelo acolhimento tão agradável que me estão a dar e pela oportunidade de apresentar um pouco do meu trabalho hoje, que é uma apresentação que visa, enfim, transmitir, mas visa, sobretudo, criar discussão e, portanto, eu espero que depois de, enfim, de uns bons 40 minutos, uma hora, espero que não torturantes a ouvirem-me, possa realmente haver uma discussão dinâmica a partir também da experiência que é brasileira. Porque eu vou falar de outra experiência, uma experiência europeia e portuguesa em particular, não é? A partir da questão da epidemiologia. Bom, vocês perceberam então que pelo meu percurso, o percurso que a Mónica vos descreveu aqui um pouco, eu não sou epidemiologista, sou sobretudo historiador, enfim, andei pelas ciências sociais também, mas a minha perspectiva é a perspectiva da história. Ora bem, porque é que eu me interessei então pela epidemiologia? Bom, vocês verão na apresentação que o discurso epidemiológico entrou nos últimos anos no espaço público português em grande força, nos mídia, nos jornais. Temos uma profusão de discursos, estatísticas, discursos normalmente apoiados por estatísticas, indicando números extremamente alarmantes de prevalência de perturbações psiquiátricas, com todo um discurso político e também uma leitura do social acompanhando esses mesmos números. E, portanto, eu, como historiador, senti-me interpelado a analisar esses discursos, tentar perceber a lógica desta epidemiologia, que se apresenta como uma nova epidemiologia, e perceber os efeitos sociais e políticos, o tipo de interpelação política que ela pretende ter. Portanto, em linhas gerais, o tema da minha apresentação de hoje. Eu não sei sei que o português de Portugal às vezes é um pouco fechadinho, assim, não sei, vocês compreendem-me? É? Se eu falar depressa ou assim fechado, digam-me e tal, que eu tento melhorar a coisa, é? Mas está bom, tá, ok. Há uma questão geral, digamos assim, que atravessa esta fase atual da minha investigação, que é a de perceber se as transformações, as reformas em curso no sistema da saúde pública, na saúde mental, representam de facto como os atores dessa reforma pretendem uma democratização do acesso à saúde mental ou se, pelo contrário, tal como alguns críticos do processo em curso apontam, se conduzem a uma medicalização crescente da sociedade. Porque, como vocês sabem, há indicação, com valores muito seguros, de que há um grande consumo de medicamentos antidepressivos, ansiolíticos, sobretudo em Portugal, e, portanto, há quem aponte precisamente esse fator. Será que esta ideia de democratizar, isto é, de facilitar o acesso da população aos cuidados de saúde mental, sobretudo ao nível dos cuidados primários, não está a aumentar a medicalização da vida, não é? No fundo é isso, tentar resolver problemas sociais através da administração de medicamentos. Bom, é uma questão que eu deixo em aberto por agora. Quero-vos dar um pouco, também em linhas muito gerais, do contexto atual em Portugal, portanto, marcado do ponto de vista jurídico-institucional por duas leis muito importantes. A Lei de Saúde Mental, que prevê a desinstitucionalização, que é uma ideia que já tem décadas, mas que nunca foi verdadeiramente implementada. Só em 1998, de facto, ela foi assumida claramente pelo poder político e desencadeou uma série de iniciativas conducentes ao fechamento de alguns hospitais psiquiátricos, tendo como
pontos de apoio principais. Por um lado, a expansão dos cuidados de saúde mental nos cuidados primários e, ponto crucial, como verão, a reintegração na comunidade dos utentes institucionalizados, por vezes com décadas de institucionalização. Ora, o Plano de Saúde, o Plano Nacional de Saúde Mental, em 2008, vem regulamentar a aplicação desta lei com uma série de medidas medidas no campo mais concretas, mas a outra lei era uma lei de enquadramento geral. Esta, apenas 10 anos depois, vem concretizá-la. Mas agora o enfoque já não é tanto na questão da desinstitucionalização, ou melhor, ela está lá, é parte do pacote, digamos assim, mas a questão principal, colocada neste Plano Nacional de Saúde Mental, é potenciar o bem-estar das populações, o bem-estar mental, criando para isso equipas pluridisciplinares em contacto próximo com a população, que permita, de facto, diminuir aquilo que os epidemiologistas, porque esta lei está muito ligada a um pequeno grupo de epidemiologistas portugueses, chamam, em consonância com uma terminologia própria da Organização Mundial de Saúde, diminuir, portanto, o treatment gap, o fosso do tratamento. Portanto, fazer com que perturbações neuropsiquiátricas tenham maior acesso, maior diagnóstico e maior acesso aos cuidados de saúde mental. Outro elemento definidor do contexto em que vivemos é, como deverão saber, o de uma crise económica, em grande parte criada a partir do Estado. É uma crise que começou por ser financeira e que depois, tentando resolvê-la, se optou por uma via de corte de despesas públicas, isso gerando grandes problemas económicos, um aumento de desemprego como nunca eu tinha visto na minha vida, pelo menos em Portugal. No início dos anos 2000 tínhamos um desemprego na ordem dos 3%, agora estamos com 16%. Uma desclassificação, ou se quiser, uma perda de status e de qualidade de vida das classes médias, as classes populares com mais dificuldades, precariedade generalizada. Portanto, uma situação grave de crise económica e de crise social. Bom, neste contexto surgem nos noticiários, nos mídias, na imprensa, notícias alarmantes sobre o estado da saúde mental em Portugal. A saúde mental torna-se, por utilizar uma gíria que existe no jornalismo, hard news, passa de soft news, isto é, havia sempre alguma coisa sobre problemas de saúde mental, mas nas páginas interiores dos jornais, com pouco destaque, uma reportagem aqui, outra ali, etc. Agora não. Temos notícias que fazem manchete, não é? E que apontam, de facto, na linguagem, digamos, na linguagem médica e utilizada pelos epidemiologistas, para a saúde mental como um problema social e que merece a atenção urgente dos políticos. Para vos dar alguns exemplos disto, são notícias com difusão internacional. Portanto, eu aqui colhi 2 exemplos, um em inglês, outro num jornal importante português, o Diário de Notícias. Como veem, com imagens muito impactantes, assim, isto é uma notícia sobre a depressão. Portanto, apresentando a depressão, a depressão como uma epidemia sem precedentes, e depois com uma imagem de um eletrochoque extremamente impactante. Valores alarmantes, assim, que fazem o título das notícias: 1/5 dos portugueses sofre de perturbações mentais.
A imagem escolhida é de uma adolescente, e não é por acaso que é assim. Verão que um dos motivos maiores de preocupação será das perturbações mentais nas crianças e nos adolescentes. E depois, com aqueles valores, Portugal apresenta dos mais altos valores de prevalência de perturbações, 22, quase 23%, apenas comparáveis com a Irlanda do Norte e com os Estados Unidos. Portugal, o país europeu com a taxa mais alta de depressão. Podemos questionar, não é? Como é que... A que é que isto corresponde? A que é que este discurso corresponde? Como é que ele... O que é que ele pretende? Porque há um fundo de verdade nisto ou não? Como é que ele é construído? No fundo, é essa a minha questão. E para abordarmos essa questão, temos que, então, olhar para estes estudos epidemiológicos que surgem no início da segunda década dos anos 2000, ou, na realidade, o estudo foi publicado em 2013, mas dados relativos ao estudo dados produzidos pelo estudo começaram a sair e a terem repercussão nos mídia nos anos anteriores. Portanto, o relatório final foi publicado neste ano, mas já tínhamos dados sendo divulgados pela imprensa daquele modo que vocês viram. Bom, o estudo é apresentado como o primeiro relatório do Estudo Epidemiológico Nacional de Saúde Mental. Mas mais do que isso, diz na introdução a este relatório que se trata, na verdade, do primeiro estudo epidemiológico nacional de saúde mental. O que os autores querem dizer é que é o primeiro estudo feito com critérios que eles consideram científicos, sendo que aqui a cientificidade é aquela que é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, em parceria, que delineou, digamos assim, o modelo desta epidemiologia com a Universidade de Harvard. Mas já veremos essa questão, porque é importante para perceber a lógica da epidemiologia aqui em causa. Bom, e, de facto, o estudo dá-nos estas prevalências alarmantes, a ansiedade à frente, prevalência das perturbações de ansiedade, 16,5%, perturbações do humor, 7,5%, prevalência de vida, que é a prevalência estimada de pelo menos uma perturbação psiquiátrica, prevalência de vida total 42,7%, portanto, vejam bem, um número incrível, não é? Caso que se diz ser só ultrapassado no mundo pelos Estados Unidos, com 47,4%, sendo que a perturbação depressiva, a prevalência de vida da perturbação depressiva está à frente, na classificação que estes autores nos propõem, com 16,7%. Agora, a prevalência de vida total no grupo etário 18 a 34 anos é de 50%, mais de 50%. Vejam bem se isto não é para interpelar políticos, sociólogos, historiadores, o que é que isto quer dizer? O que é que estes números querem dizer? Não é? Bom, tanto mais, veremos isso um pouco à frente, quando comparamos com países próximos de Portugal, que também tiveram crises, tais como a Espanha, a Itália em menor grau, mas também culturalmente próximos, vamos ter taxas e prevalências muitíssimo inferiores a estas. Como é que isto é possível? Ora, eu tive a oportunidade de entrevistar os principais protagonistas desta nova epidemiologia, em particular, bom, na realidade trata-se de uma equipa dirigida por um conhecido e prestigiado professor de psiquiatria português, que creio que trabalhou no Brasil, não sei se calhar alguns de vós o conhecem, José Miguel Caldas de Almeida, teve funções importantes também na Organização Mundial de Saúde. E eu pude questionar... Diga. Então, fiz uma entrevista que foi interessante, porque me deu algumas surpresas. Nós às vezes tendemos como vocês já devem ter notado, que eu tenho uma visão
um pouco crítica, não é? Deste modo de perspectivar as questões do sofrimento psíquico, não é? Portanto, há tendência um pouco para diabolizar as pessoas que defendem modelos que não são os nossos, há uma certa incompreensão, não é? Quando vemos este tipo de discurso sobre o social, não, isto não serve, não é? É importante depois termos contacto com as pessoas e perceber também as suas lógicas, ver que são pessoas empenhadas no melhoramento dos serviços, são pessoas com uma visão democrática da saúde mental, com um percurso, neste caso é um homem que tem um percurso colocado à esquerda, um percurso interessante, não é um neuropsiquiatra daqueles reducionistas típicos, mas antes pelo contrário, fez um percurso na psicanálise, em concreto na grupo-análise, etc. Pronto, e aproximou-se, a certa altura da sua vida, da Organização Mundial de Saúde, pela qual foi convidado, e destes grupos de estudos epidemiológicos dentro do paradigma, isto é outro ponto importante aqui a salientar, que tem vindo a ganhar força com a designação de saúde mental global. Já veremos esse aspecto. E, portanto, analisámos um pouco em conversa a sua trajetória e, a certa altura, eu coloquei-lhe as questões que na verdade queria assim, colocar, que era um motivo principal do meu pedido de entrevista, que era sobre o estudo epidemiológico, como é que ele foi feito, quais são tentar perceber as lógicas. E então o que ele me diz é isto. O que é que a epidemiologia vem mostrar? Já é a citação. Algo que não se sabia na altura. Portanto, ele está a referir-se ao período anterior, dos anos 80, 90. Algo que não se sabia, ou sabia-se, mas não se sabia de ciência feita. Primeiro, que as doenças mentais são muito frequentes, altamente, em todo o mundo. Não é só nas donas de casa americanas ricas. Segundo, que o impacto dessas doenças é enorme em termos de incapacidade. A principal causa de incapacidade são as doenças mentais. E, portanto, o burden, isto é, o fardo das... É curioso este vocabulário em inglês que ele importa para o português a toda a hora. Portanto, o burden das mental disorders aparece como uma coisa enorme e começam-se a fazer avaliações dos custos económicos e mostram que aquilo tem custos enormes, as doenças mentais. Não só diretos, mas, sobretudo, indiretos. E depois aparecem os dados do treatment gap, que mostram que há aqui uma desvantagem enorme. Enquanto que a diabetes tem treatment gap de 6%, tem 45% ou 50% nas doenças mentais. Portanto, vejam bem as categorias que estão aqui presentes como organizadoras deste treatment gap, avaliação dos custos económicos, sim, tá bom. O burden das mental disorders, portanto, uma visão, eu não quero dizer economicista, mas onde realmente o peso do argumento económico é crucial, não é? E depois esta noção, este conceito que é dado como evidente de treatment gap e que merece hoje críticas de vários autores que se debruçam sobre o paradigma da saúde mental global, não é? Como algo autoevidente, reduzindo o fosso de tratamento, resolvemos os problemas da saúde mental. É um pouco isso que está implícito aqui. Mas, claro, há claramente uma intenção de aproximar a população dos cuidados na saúde mental, o que só pode ser louvado, claro. Embora o estudo diga que é o primeiro estudo de epidemiologia, na verdade encontramos outros textos, eu poderia ter encontrado, bom, este é de 1999,
que se reivindicam do saber epidemiológico para falar das doenças, da distribuição das doenças psiquiátricas no território. Concretamente, aqui a depressão, uma doença comum que afeta cerca de 3% da população. Vejam bem a diferença de escala. Pronto, aqui 25% dos quais não são observados sequer em clínica geral e 50% dos que consultam um médico não diagnosticados, mas apontando já para um tal treatment gap, embora a expressão não seja utilizada, um treatment gap altíssimo. A prevalência de vida de 5,8% para indivíduos com idade superior a 18 anos. No estudo epidemiológico publicado alguns anos depois, portanto, o de Caldas de Almeida, temos um valor quase 3 vezes superior a este. Depois temos outro tipo de informações que nos dão conta também da situação relativa às perturbações mentais, que são as informações produzidas pelas instituições e, portanto, coligidas neste caso pelo coordenador da saúde mental pública, o professor Álvaro de Carvalho, que eu também entrevistei para este estudo, e que tem um outro tipo de referencial teórico, mas que não deixa de ser convergente. Ele trabalha em parceria com o Caldas de Almeida, com o da epidemiologia. Diga. Usuários. Então aqui temos uma divisão entre psicose e neuroses, neste caso neuroses depressivas. É um relatório, enfim, que tem outros quadros relativos a outras perturbações, mas eu aqui quis pôr em destaque estas duas, psicose e neuroses. Portanto, um tipo de lógica que remete a uma classificação até anterior ao DSM-3. Não é? Portanto, o conceito de neurose e o conceito oposto ao de psicose, digamos que estruturava a representação clínica e também a representação epidemiológica no campo da psiquiatria. Ora, este tipo de lógica mantém-se quando se trata de ver aquilo que se passa nas instituições. E, portanto, este tipo de informação que aparece todos os anos nesta publicação, Portugal, Saúde Mental em Números, mantém-se a par da outra, portanto, informação sobre as instituições, informação sobre aquilo que supostamente se passa na comunidade. Bom, eu agora gostaria antes de voltarmos a isto e tentarmos analisar um pouco estas questões, de um ponto de vista epistemológico e histórico, gostaria de fazer um pequeno discurso histórico sobre a epidemiologia, em concreto sobre a epidemiologia psiquiátrica, para vermos bem o que é que está aqui em causa. Bom, vocês sabem melhor do que eu, a epidemiologia começou há séculos, não é? Começou com as doenças infecciosas, creio que em particular ligado ao problema da cólera. Portanto, tratava-se de observar a prevalência de doenças infecciosas, sua distribuição no território, estabelecer relações causais entre o ambiente e a prevalência de forma a intervir sobre as causas da doença. A epidemiologia psiquiátrica é um projeto que podemos fazer remontar possivelmente ao século XIX, ou pelo menos inícios do século XX, e que teve dificuldade em desenvolver-se, portanto, em inscrever-se nesta lógica que surgiu para outro tipo de doenças, as doenças contagiosas, não é? Como é que se aplica a lógica epidemiológica a doenças que não são propriamente contagiosas, não é? E quando olhamos para a história da epidemiologia, vemos aqui uma dupla origem. As tais estatísticas das instituições começam a ser divulgadas ou preparadas no século XIX em muitos países, em Portugal também. Têm como objetivo melhorar o funcionamento das instituições. Portanto,
representar aquilo que se passa nas instituições, em termos de entradas e saídas, e melhorar a instituição. Há depois um movimento que surge no século XIX e se desenvolve no século XX, que é o da higiene social, depois tomará o nome de higiene mental, e que vai enquadrar também algumas propostas de quantificação das perturbações psiquiátricas na comunidade. Aqui o pressuposto é o de causalidade ambiental. Portanto, as doenças psiquiátricas têm uma forte relação com as condições do meio. Trata-se, para estes proponentes da higiene mental e de uma epidemiologia, portanto, a quantificação das perturbações psiquiátricas, muitas vezes eram feitas a partir do suicídio, portanto, dos estudos sobre o suicídio, mas tratava-se essencialmente de melhorar condições de saúde pública e sociais. Portanto, há todo um discurso reformista de reforma social que acompanha a publicação destas estatísticas. Tinham também, e isto sobretudo a partir de meados do século XX, uma função de quase morigeradora, não sei se a palavra existe em moderadora, de educação popular, de elevação dos costumes. Estou-vos a falar já mais do paradigma da higiene mental. É uma proposta que surge, vem já dos anos 1910, ou mesmo um pouco antes, dos Estados Unidos, mas ganha grande fôlego na Europa e a partir de meados do século, depois da Segunda Guerra Mundial, e é muito impulsionada pela Organização Mundial de Saúde. Portanto, o paradigma da higiene mental, que tem uma dupla dimensão. A dimensão de intervir na saúde pública, mas também através de equipas, das tais equipas pluridisciplinares. Já na altura se falava assim, normalmente era um psiquiatra, um enfermeiro e uma assistente social, de intervir junto dos grupos e dos indivíduos considerados mais suscetíveis de desenvolverem patologia mental, de forma a prevenir esse desenvolvimento. Portanto, identificar e reduzir comportamentos patogénicos. Obviamente que isto, no contexto dos anos 50, 60, tinha uma carga de moralização, a tal morigeração, extremamente forte. E inscreve-se numa ética médica que hoje é questionada dentro do campo psiquiátrico, mas na prática continua lá, que é a ética deontológica, também chamada da beneficência, que é um nome para dizer, um nome mais ligeiro, mais eufemístico, para falar de paternalismo médico. Portanto, o médico, o enfermeiro e o assistente social como elementos de moralização, de educação. E, portanto, é este o contexto, digamos, dessa epidemiologia, não é? Vão ver que é bem diferente da epidemiologia contemporânea. Socorro-me agora de um estudo muito interessante para quem queira aprofundar a história da epidemiologia psiquiátrica. É um estudo feito por Alan Horowitz e Gerald Grob, onde eles nos dão conta também das dificuldades que se colocaram às primeiras gerações de epidemiologistas da psiquiatria nos Estados Unidos. E então eles salientam três, não é? Três elementos de bloqueio, digamos assim, este desenvolvimento. Por um lado, a ideia de que a causa das doenças são incertas, desconhecidas ou dificilmente determináveis. Em segundo lugar, a dificuldade em definir a situação psiquiátrica, que é um conceito que eles utilizam, que implica sempre uma avaliação sobre a normalidade dos comportamentos e dos sintomas e, portanto, um juízo sobre a sua adequação à situação.
Em terceiro lugar, a inexistência de uma classificação estável, portanto, classificação das perturbações ou das doenças, e geralmente aceite. Portanto, para se fazer uma epidemiologia era preciso uma classificação suficientemente consensualizada e duradoura. Bom, não, até ao DSM-3, em 1980, não foi isso que aconteceu. Portanto, sucederam-se classificações, havia grande dispersão, grande dispersão de escolas psiquiátricas, por um lado, que adotavam diferentes nomenclaturas para as perturbações, mas também uma sucessão rápida de categorias nosológicas. O DSM-3 vem precisamente tentar resolver esse problema. A partir dos anos 20, e apesar destes limites, há uma série de estudos sobre a prevalência das perturbações psiquiátricas. Muitos destes estudos são feitos por cientistas sociais, sociólogos, antropólogos, muitos deles ligados à Escola de Chicago, com os seguintes pressupostos. Vocês verão que são bastante diferentes daqueles que temos hoje na epidemiologia psiquiátrica contemporânea. As doenças mentais resultam de condições socioeconómicas. As doenças mentais eram causadas por essas condições e não o contrário. O que os epidemiologistas agora querem ressaltar é que as doenças mentais são causa de pobreza, são causa de afastamento do mercado de trabalho. Os estudos correlacionavam incidências da doença mental com categorias sociodemográficas, idade, sexo, etnicidade, ocupação e educação. É algo que se mantém na epidemiologia contemporânea. Os estudos focavam comunidades, o que possibilitava que a dimensão quantitativa fosse acompanhada por uma análise qualitativa, propriamente etnográfica, remetendo sempre para um contexto social. Vocês verão um pouco mais à frente que nos atuais estudos epidemiológicos há quase que um esforço metódico para abstrair do contexto, não é? E tinham uma implicação, um engajamento político bem assumido, que era o de melhorar as condições de vida e reduzir desigualdades que estariam na causa das doenças mentais. O propósito político destes estudos, como vos disse, é o de potenciar o acesso aos cuidados de saúde mental, não exatamente o de melhorar as condições de vida ou de atuar sobre os problemas sociais. Bom, há muito para dizer sobre a epidemiologia psiquiátrica entre 20 e os anos 70, obviamente. Portanto, eu aqui faço assim um passo largo para vos dar conta de uma ruptura, de uma viragem substancial que ocorre a partir de finais dos anos 60 e depois nos anos 70 e culminará com a criação do DSM-3 e de um novo modelo epidemiológico, sendo que o contexto dessa viragem eu estou a falar aqui sobretudo da realidade americana, a transformação dos sistemas de saúde mental, também com a desinstitucionalização, portanto, com a ideia de que o olhar se deve voltar não para o que se passa nas instituições e, portanto, sair das estatísticas das instituições, etc., mas ir ver o que se passa na comunidade. E depois a redefinição das doenças mentais pela Associação Americana de Psiquiatria. Bom, e o que se passa aqui é extremamente importante para compreendermos a lógica atual da epidemiologia psiquiátrica. É que da classificação etiológica, isto é, pelas causas das doenças mentais, nos Estados Unidos de inspiração essencialmente freudiana, mas também sociológica, não é? Se passa a uma classificação categorial. Portanto, as doenças psiquiátricas são perspectivadas em categorias que pretendem ser descrições objetivas de conjuntos de sintomas
sem relação específica a uma causalidade. Portanto, as doenças são categorias de sintomas agregados. Ora, os dois dos principais protagonistas desta transformação paradigmática, Robert Spitzer e Lee Robbins, um psiquiatra, o outro epidemiologista, desenvolvem juntos, em equipa, um modelo de entrevista porta a porta, digamos assim, que chamam entrevistas diagnóstico, e que é um modelo que estará na base precisamente da epidemiologia americana e da Organização Mundial de Saúde. Já veremos o que são estas entrevistas. Bom, neste contexto temos então os primeiros estudos epidemiológicos, já bem na lógica do DSM-3, estudos nacionais, portanto, com amostras representativas, focando algumas comunidades americanas. Temos um primeiro grande estudo no início dos anos 80, chamado Epidemiologic Catchment Area, dirigido precisamente por Lee Robbins, com um universo de 18 mil pessoas, em 5 sítios diferentes dos Estados Unidos, mas ainda incluindo pessoas das instituições, pessoas, portanto, internadas em instituições psiquiátricas. Este estudo, obrigado, este estudo é feito em 2 anos seguidos e pretende apresentar estimativas nacionais, portanto, vejam bem, a ambição vai sempre em crescendo, não é? Estimativas nacionais da prevalência. Comparando com aquilo que a Escola de Chicago fazia, por exemplo, nos anos 20 e 30, e tratava-se de comunidades, portanto, estudos de comunidades urbanas ou rurais, bem delimitadas, em que a análise quantitativa pudesse ser acompanhada de uma descrição qualitativa, densa. E aqui já não estamos claramente nesse paradigma. Ora, os resultados do primeiro ano do estudo dão já números muito elevados. 16% das pessoas, enfim, teriam uma desordem psiquiátrica. 20% tinha tido uma desordem psiquiátrica no último ano e 31% da população teria uma desordem psiquiátrica ao longo da vida. Portanto, a tal categoria a tal noção de prevalência de vida, não é? Um número extremamente elevado, não é? Que coloca em evidência a importância das disciplinas ligadas à saúde mental. Não podemos dissociar isto também com a institucionalização de uma série de profissões de administração de cuidados no campo da saúde mental. O segundo ano dá uma prevalência de vida ainda mais elevada, substancialmente mais elevada. 44% da população teria uma desordem psiquiátrica ao longo da vida. Vejam bem. Portanto, há a ideia de que não é necessariamente negativa, de que a perturbação psiquiátrica é relativamente normal. O problema é o que se faz com isso. Não é? Eu digo que não é necessariamente negativa porque, compreendem-me, pode ter um efeito desestigmatizante da perturbação psiquiátrica. Quando sabemos que um grande número de indivíduos podem ter uma perturbação psiquiátrica mais ou menos ligeira durante a sua vida, obviamente que a psiquiatria perde aquela conotação extremamente negativa que tem para aqueles que recorrem a ela. Bom, há outro grande estudo muito citado que aparece cerca de 10 anos depois e 20 anos depois, um estudo feito com intervalo de 10 anos, que é o National Comorbidity Survey, dirigido por um conhecidíssimo ator do campo da saúde mental, um americano chamado Ronald Kessler, um universo também grande, 8.100 pessoas representativas dos Estados Unidos, e utilizou um instrumento similar às tais entrevistas diagnósticas, mas agora já mais desenvolvido e com
auxílio a tecnologias computarizadas, a que chamou o Composite International Diagnostic Interview. Portanto, a entrevista diagnóstica compósita internacional. Já veremos o que é. E este estudo apresenta prevalências ainda maiores do que o estudo anterior. Portanto, vamos sempre em crescente. 29% da população tem uma desordem de ansiedade, 25% uma desordem de controle de impulsos, 15% uma desordem de abuso de substâncias. Portanto, vejam bem, tudo somado, 59% da população americana tem uma desordem psiquiátrica. Horowitz e Grob notam que, segundo o número de citações, este Ronald Kessler é o investigador em saúde mental mais citado no mundo. Isto para vos dar uma ideia do impacto, não é, que este tipo de estudos e de lógicas tem na comunidade académica e da saúde mental. Retornando então ao nosso caso, ao caso português, que é um caso que merece ser olhado à luz desta epidemiologia americana, e até porque há ligações diretas. O Caldas de Almeida colaborou diretamente com a Universidade de Harvard e, concretamente, com Ronald Kessler. Portanto, basicamente importou este modelo americano para a situação portuguesa. Bom, olhando então mais de perto aquilo que nos diz o relatório, o objetivo é avaliar as taxas de prevalência de perturbações psiquiátricas na população adulta residente em Portugal continental. Obter dados sobre a utilização de serviços de saúde por parte das pessoas que sofrem destas perturbações psiquiátricas. Sendo que a finalidade última é contribuir para o estabelecimento de novas estratégias de prevenção, portanto, o enfoque na prevenção e tratamento das perturbações psiquiátricas em Portugal, bem como fundamentar a elaboração de políticas mais adequadas à realidade do país. Portanto, planear a saúde, prevenir, tratar, portanto, diminuir o fosso de tratamento. Bom, o estudo parte de um pressuposto que ele vai, de alguma forma, tentar demonstrar, que é o da magnitude do problema. De certeza, aliás, isso está patente também no excerto da entrevista a Caldas de Almeida, que eu vos mostrei aqui. Portanto, há a ideia de que existe um elevadíssimo número de perturbações psiquiátricas não diagnosticadas. Portanto, o estudo pretende, de alguma forma, comprovar cientificamente aquilo que já se sabe, portanto, que é a da magnitude do problema, e fazer com que o poder político olhe para esse problema. Trata-se, de facto, de um empreendimento global, portanto, é um novo paradigma que está aí. Este estudo foi criado em coordenação, portanto, há uma coordenação regional, com uma secção da Organização Mundial de Saúde, a Pan American Health Association, sendo que a metodologia é desenvolvida, como vos dizia, pela Universidade de Harvard. Portanto, há um aparato técnico bastante significativo, em que se vai adaptar a versão americana da tal entrevista diagnóstica compósita à realidade portuguesa. O relatório manifesta também o apoio incondicional da equipa da Universidade de Harvard, dirigida por Ronald Kessler. Portanto, estes argumentos de autoridade, Harvard, etc., são importantes para legitimar o estudo, obviamente. E, portanto, uma equipa verdadeiramente internacional, em rede, fazendo circular os dados, recolhendo-os aqui, tratando-os aqui em Portugal, nos Estados Unidos, eles são tratados em sistemas informáticos. Outro aspecto importante da metodologia é que
é o que diz respeito à construção do universo, não é assim? Portanto, trata-se de universo de pessoas não institucionalizadas, o que implica excluir da amostragem, desde logo, residentes em casas privadas, mas não do próprio. Isto é, pessoas que estejam a cuidado de outras ou pessoas que estejam em residências, por exemplo, antigos usuários ou usuários da psiquiatria que tenham estado em hospitais e que passem a viver em residências comunitárias. Portanto, essas pessoas estão excluídas. Residentes em lares, hospitais, instituições psiquiátricas. Os militares, indivíduos presos, indivíduos não fluentes em português, vejam bem, indivíduos sem capacidade de participarem na entrevista, sem abrigo, os sem-abrigo estão fora, e pessoas com evidência de perturbação psicótica também estão fora, sendo que aqui a justificação é que não poderiam dizer aquilo que se passou com eles no passado. Portanto, não seria possível fazer estimativas, por exemplo, da prevalência de vida no caso destas populações de indivíduos psicóticos e sem abrigo, porque se considera que têm uma doença que os incapacita a participarem no estudo epidemiológico. Outro aspecto da metodologia é o da aleatorização do universo, creio que é algo corrente e familiar para os epidemiologistas. Portanto, selecionam-se algumas localidades de forma aleatória para que sejam representativas, criam-se o que eles chamam as random routes, portanto, estradas aleatórias, que são, no fundo, percursos, portanto, ruas concretas, não é? Onde os entrevistadores vão bater porta a porta à casa das pessoas, selecionando as portas também de acordo com o método aleatório, etc. Isto em 5 regiões de Portugal, tendo em conta o número de habitantes. Portanto, de facto, a lógica é de oferecer uma imagem representativa, sendo que o conceito de representatividade aqui é o de total abstração do contexto. Portanto, a objetividade do estudo é dada pelo seu grau, pela sua capacidade de construir um universo objetivo, isto é, aleatório, que não dependa de pressupostos dos investigadores. Então, a entrevista diagnóstico compõe-se de um módulo de diagnóstico psiquiátrico, a que chamam o tal, portanto, CD, e que deve ser aplicado, ou deve poder ser aplicado por entrevistadores leigos adequadamente treinados. Há um modo inicial de rastreio, um conjunto de secções específicas. Portanto, o rastreio vai identificar a ocorrência de morbilidade psiquiátrica, encaminhando-se para módulos específicos, segundo um algoritmo informático de um sistema chamado CAPI, que não depende da vontade do entrevistado nem do entrevistador. Para vos dar aqui rapidamente uma ilustração do que é isto, portanto, o módulo de rastreio é um conjunto de questões em que se pede às pessoas para dizer se nos últimos que problemas teve na maior parte dos dias ou todos os dias no último ano, por exemplo. Sentiu-se triste, vazio, deprimido, tão triste que nada o conseguia animar, e por aí fora. Se as pessoas respondem que sim, a um certo número destas questões, então são conduzidas a um módulo específico, portanto, segundo o tal modelo algoritmo. O exemplo que eu vos trago aqui é o da depressão. Portanto, imaginemos que algumas colocaram sinto-me triste, sinto-me vazio, não tenho força para me levantar da cama de manhã, etc. Bom, se há um certo número de respostas assim, a pessoa pode ser conduzida ao módulo da depressão. Bom, tem uma espécie de diagnóstico automático, não é? feito
feito assim por um entrevistador leigo, numa entrevista com uma duração que segundo os autores, de cerca de 1 a 2 horas. Portanto, grande importância dada a este conceito de prevalência de vida, portanto, realizada com base na evocação de condições psiquiátricas anteriores. E aqui voltamos de novo aos resultados para Portugal. Prevalência de vida de pelo menos uma perturbação psiquiátrica em Portugal só ultrapassada pelos Estados Unidos. E aqui o que eu vos trago aqui de novo neste slide é que, de facto, todos os outros países da Europa Ocidental apresentam valores de prevalência muito mais baixos. Vejam, a Espanha, mas é mesmo muito mais baixo, seria menos de metade. E a Itália, 18,1%. Portanto, vejam bem, um aparato técnico, científico, pretende fornecer uma objetividade absolutamente incontestável e que, no entanto, pelos seus resultados, merece pelo menos algum questionamento, se não mesmo alguma perplexidade, quando comparados com países bastante similares a Portugal. Como vos dizia, eu creio que há aspectos positivos nisto, tento ver as coisas boas e as coisas más, a normalização das perturbações mentais, sobretudo se for corretamente abordada nos mídias, pode ter um impacto positivo sobre o estigma e a procura de tratamento, claro. Eu creio que esta é a intenção também destes autores. E poderá corrigir um enviesamento de classe observado por alguns autores em estudos qualitativos. Por exemplo, este sociólogo americano, David Karp, num estudo que fez sobre a depressão, um estudo qualitativo, notava, portanto, ele abriu uma espécie de call para recrutar entrevistados, portanto, pessoas que sofressem ou tivessem sofrido de depressão, e, portanto, que se voluntariassem para este estudo, e ele notou que a maior parte das pessoas que responderam eram de classes médias ou classes médias altas, e, portanto, havia um enviesamento. Olhando a partir desse dado para outros estudos qualitativos, notava um enviesamento de classe que faria com que as classes populares estivessem pouco representadas nos estudos, nomeadamente sobre a depressão. Estes estudos, feitos assim com esta metodologia, podem efetivamente corrigir um pouco esse enviesamento. Ora, este tipo de epidemiologia tem merecido algumas críticas. Por exemplo, Horowitz e Grob notam que as entrevistas de diagnóstico se baseiam nas categorias do DSM-3, que têm sido contestadas pelos próprios, em grande parte até pelos próprios criadores do DSM-3. Ouvi um deles criticar duramente o DSM-3, não tanto pelo que pretendeu ser e o que foi no início, mas pela utilização que dele se fez a partir dos anos 80, portanto, tomando as doenças neuropsiquiátricas como realidades extremamente objetivas e inscritas no cérebro dos indivíduos, não é? Portanto, esta epidemiologia reproduz um pouco essa visão, não é? Essa visão da perturbação psiquiátrica, e potencia, potencia à escala da comunidade, portanto, desenvolvendo ou permitindo desenvolver uma leitura fortemente reducionista, naturalista, individualizante do problema da perturbação mental. Bom, outro aspecto é, de facto, a desvinculação do contexto, não é? É uma metodologia que, assumidamente, pretende fazer abstração do contexto de forma a construir a sua objetividade. Ora, o que Horowitz e Grob referem é que, por um lado, a procura do tratamento na medicina, mas na psiquiatria ou nas demais especialidades ligadas à saúde mental, é fortemente contextualizada. Implica uma autoavaliação contextualizada. Uma pessoa que se sente triste compara a sua tristeza com aquilo que é
enfim, digamos, as formas de expressão de sofrimento da comunidade em que se insere, portanto, faz uma autoavaliação da normalidade ou não normalidade do seu próprio estado. Os médicos também, claro, fazem uma avaliação contextualizada. Portanto, uma boa clínica médica faz uma observação contextualizada, uma clínica da escuta, cada vez também existe menos, mas uma clínica da escuta faz uma observação contextualizada dos seus usuários. E depois há problemas mais específicos, por exemplo, será que certos estados emocionais ou mentais, psíquicos, classificados nestes estudos como ansiedade ou depressão não poderão ser reações transitórias normais a situações estressantes? Uma pessoa que perdeu o trabalho, que faz um luto, que está desanimada por outro motivo qualquer, pode estar desanimada, deprimida, não num sentido necessariamente clínico, sem que isso seja necessariamente objeto ou sem que deva ser objeto de uma captura médica, digamos assim. Outros autores notam que este modo de pensar as perturbações psiquiátricas no paradigma epidemiológico se articula de forma estreita com aquilo que hoje se chama a saúde mental global, Global Mental Health. Que também partilha portanto, um dos objetivos principais do Global Mental Health é precisamente a redução do treatment gap, sendo que o que, por exemplo, Kiermaier e Pedersen criticam nesta categoria treatment gap é a ideia de que se está aqui, portanto, nesta via da redução do treatment gap, no caminho principal, caminho régio para a redução do sofrimento psíquico. Bom, eles colocam a questão, então, e o sofrimento social, a injustiça, a precariedade, a desigualdade? Será que, ao olharmos para a questão do treatment gap como prioridade política pública, como grelha de leitura do sofrimento psicossocial, não estamos precisamente a obliterar aquilo que são, porventura, elementos causais estruturantes do sofrimento psíquico, sofrimento social, a injustiça, a precariedade, etc. Outra questão que Kiermaier e Pedersen levantam é da aplicação de categorias ocidentais de perturbações neuropsiquiátricas a contextos culturais onde estas não são relevantes e até podem ser nocivas. Vejam bem, aplicar estas categorias a todas as culturas, será que faz sentido? Será que não é uma violência epistemológica mesmo e cultural sobre essas sociedades, aplicar categorias como depressão, ansiedade, que têm a sua história na cultura ocidental também, mas aplicá-las de forma indiferenciada a todas as culturas do mundo inteiro? Por outro lado, é um paradigma. Eu creio que esta é, aliás, a crítica mais incisiva que Kiermaier e Pedersen fazem. É um paradigma que tende a fazer ressaltar a ideia de que os profissionais da saúde mental são os principais definidores de valores e arquitetos dos dispositivos de saúde, desvalorizando aquilo que tem sido um trabalho de décadas em muitos países, as abordagens baseadas na comunidade, com participação, em muitos casos, dos usuários. Portanto, é um modelo que favorece, essencialmente, as abordagens top-down, portanto, deixando de lado estas abordagens mais comunitárias
e sensíveis à democratização, ao engajamento dos usuários na definição das políticas. Bom, questionei-me depois sobre que leitura do social estaria presente nestes relatórios epidemiológicos. Encontramos muito pouco, são textos muito magros relativamente às interpretações sociais, mas, por exemplo, no que diz respeito às estatísticas da produção hospitalar, o organizador desta publicação referia um acréscimo de casos de perturbação mental e consecutiva estabilização, coincidente com a implementação do Plano Nacional de Saúde Mental, de que ele próprio era o principal ator, e o início da crise económica. Portanto, a saúde mental porta a porta teria estabilizado o aumento teria estabilizado o número de casos de perturbação mental. Portanto, referia ainda que, tratando-se as perturbações de humor, em concreto a depressão, de nosologias com reduzida incapacidade para a atividade, aqui há um erro, reduzida capacidade para a atividade produtiva e tendencial rara indicação clínica de recurso a internamento, deveriam merecer maior monitorização. Portanto, o argumento económico como principal chamada de atenção para o poder político, não é? O relatório de Caldas de Almeida, portanto, o tal estudo epidemiológico, dá-nos um elemento um pouco divergente. Diz-nos ele que o nível de rendimento não mostra associações significativas com a morbilidade psiquiátrica. Política de saúde mental, o que interessa é prevenir, portanto, atuar na prevenção da depressão entre os jovens, o que se explica tendo em conta aquele número elevadíssimo dos 50% de depressões entre jovens. Não é? Bom, aqui eu faço uma reflexão que tem uma dimensão talvez mais ética e política sobre estes estudos. Desde logo, o que me chamou mais a atenção, de facto, foi a clara questão da eliminação do contexto. Para um cientista social é extremamente problemático, mas ainda no plano ético, quer dizer, a eliminação das perturbações psiquiátricas graves, incluindo aquilo que se passa nas prisões e nos moradores de rua, que em Portugal chamamos sem-abrigo. A eliminação deste universo, de certa forma, elimina estas populações da agenda de saúde pública. Isso é claríssimo. Eles não existem nas notícias que dão visibilidade à problemática da saúde mental em Portugal. Não se fala das prisões, não se fala dos moradores de rua. As doenças mentais são vistas como causa e não como efeito de problemas sociais. Consequências. Um enfoque nos indivíduos e não nas condições sociais. Quando se fala em reduzir o treatment gap, fala-se em criar equipas que vão à casa dos indivíduos ou que possam monitorizar os indivíduos, estar próximo deles, para que através de cuidados de saúde mental eles possam restabelecer, mas não se trata propriamente de influir naquilo que podem ser as causas mais profundas do seu mal-estar. As justificações são, sobretudo, económicas e não éticas nem sociais, as justificações oferecidas ao poder político. Vejam bem, estes números de depressão, de ansiedade, etc., estão a produzir absentismo laboral, são causa de incapacidade produtiva. Portanto, é por isso que temos que lhes dar atenção. Expansão da psiquiatria preventiva, com as suas virtualidades, mas também com os seus riscos. A psiquiatria preventiva, muitas vezes, por exemplo, a administração de cursos nas escolas de saúde mental, ensinando as
crianças, adolescentes a reconhecerem, sim, sintomas de perturbação psiquiátrica, não é? Portanto, uma questão que pode levantar problemas éticos, problemas de, não é? A tal, se encararmos isto na perspectiva da medicalização do social, de facto, não estamos aí em pleno olho do furacão, quando falamos em psiquiatria preventiva nestes termos. E outra questão que merece aqui uma investigação empírica, mas que eu acho que é levantada por estes estudos, é o que é que acontece quando se leva a psiquiatria deste modo aos cuidados primários, quando se faz do médico de cuidados primários o principal agente, pelo menos numa fase de screening e para estas perturbações mais difundidas, como a depressão, a ansiedade. Portanto, quando se faz o principal agente da prestação de cuidados em saúde mental. Ora, parece-me que o caso português coloca questões à saúde mental global. A nova invisibilidade dos usuários ditos psicóticos. Portanto, vejam bem, há uma desinstitucionalização em curso e há uma reintegração em curso, mas sempre incompleta, sempre com dificuldades. Mas disso pouco se fala, são projetos que ficam sempre a meio gás pelo caminho, e há um desvio do enfoque desse processo para a redução do treatment gap. Por outro lado, parece-me a mim que estamos perante uma operação que arrisca, ou que tende a criar categorias de sofrimento psíquico politicamente interpelador, portanto, o tal sofrimento das crianças, a depressão nas crianças e nos adolescentes, o sujeito produtivo, mas perturbado e, por isso, incapaz de produzir, versus categorias de sofrimento politicamente irrelevantes e que, por isso, não devem ser consideradas prioritárias. O sofrimento do usuário psicótico, o sofrimento psíquico do preso, etc. E, portanto, vejam bem aquelas fotografias que vos mostrei produzidas pela imprensa. Aquilo que se põe em destaque é o adolescente deprimido, um jovem em idade produtiva com uma depressão, enfim. Estas populações que foram inicialmente, digamos, o objeto da preocupação da reforma psiquiátrica por estes mesmos atores, quando o seu principal problema era o da desinstitucionalização, deixaram de estar presentes no discurso dirigido aos políticos, no discurso dos políticos e no discurso da imprensa. Bom, foi um prazer. Obrigado.